Hoje é o dado básico de compras, tá? Ele segue a mesma metodologia dos outros dados básicos. Ele tem um documento que vai ser o norte para vocês. Ele vem sequenciado de todos os parâmetros, né? Como que ele é, se ele é global, empresa ou site, se ele é alfanumérico, tamanho do campo, obrigatório ou opcional, e o caminho dele no IFS. E aqui no próximo campo é um breve relato do que é isso, tá bom? E bora lá. Então, bora começar. Então, o primeiro dado básico que nós vamos falar é o dado básico de comprador, tá? Que ele está dentro do módulo de compras, né? Então, aqui dentro do módulo de compra, eu tenho uma pasta chamada compras. E aqui eu tenho todas as funções desse módulo de compras. Como nós estamos falando de dados básicos, eu vou vir aqui em dados básicos de compras. Então, beleza. Então, primeiro, quando você abre já a tela, ele já mostra para você o primeiro dado básico, que é o de comprador. Tá aqui, ó, comprador. Beleza? O que é um comprador, né? Comprador não diz, né? É uma pessoa que faz as compras no sistema, tá? É a pessoa que vai ser o contato de uma outra área, né? Então, eu estou recebendo uma nota fiscal de uma ordem de compra e eu quero saber quem é o comprador desse processo, para eu ir até ele, para ele revisar, né? Atualizar a ordem. Então, o cadastro é muito simples. Primeiro, você vai dar um novo, obrigatoriamente. Então, o pré-requisito, lembra que a gente falou na semana do coordenador técnico, que ele tem que ser uma pessoa? O comprador também tem que ser uma pessoa, tá bom? Pessoa usuário ou não usuário. Para cadastrar a pessoa, você clica no campo e vai até o Zoom. Ou consulta se ela já existe através do F8. Clica no campo, lista de valores ou F8. Aí eu cliquei no F9. F8, que é a lista de valores, tá? Então você localiza aqui o nome da pessoa. Se ela não tiver cadastrada, você vai lá e cadastra. Normalmente, quando é uma pessoa usuário, esse ID já vem cadastrado, tá bom? Porque ele vem cadastrado junto com o usuário. Se por um acaso você está aqui, sei lá, você está procurando Bruno Albuquerque, deve pesquisar. Vou o outro nome aqui só para. Não sei se vai ter, né? Jefferson. Tem 9. Estou procurando Jefferson. Ele não está aqui. Então, automaticamente, aqui também dá para ver pelo campo, ó, se ele é usuário ou não do sistema. ID usuário. Então, eu posso utilizar qualquer um desses caras e salvar, tá bom? Então, para a gente fazer o cadastro de uma pessoa, clica no campo, dá um F9 e vai até o local de pessoas. Se ele, como eu falei, se ele for um usuário já cadastrado no sistema, se ele tiver acesso, ele já vai vir cadastrado aqui nessa tela, você não precisa cadastrar. Pois se não, se ele não houver usuário, você vai ter que cadastrar aqui uma pessoa no sistema que não é usuário. Como, por exemplo, o Bruno.albuquerque. Já deve ter cadastrado, tá? Vou cadastrar meu outro nome aqui. Bruno Patrocínio. Aqui é o idioma que nós vamos falar com ele. Não é obrigatório, tá? Tanto o idioma quanto o país nesse cenário. Já em cadastro de fornecedor e cliente, eles são obrigatórios, né? Então, se a gente olhar para essa tela, a maioria das telas de cadastros, ela tem esses cadastro de clientes, fornecedor, empresa, pessoa. Ele tem a mesma característica, idioma, país. Muda aqui se ele é cliente interno, se é a aba de cliente, se é fornecedor, qual tipo de fornecedor. A aba endereço, ela se repete, né? Mas tem outros complementos, como o endereço de cliente, tem o CNPJ, tem os dados básicos de quando você compra aquele cliente, tem os de ordem de ordem de venda, de ordem de compra quando fornecedor. Então, a telas de cadastro ela é muito parecida. Normalmente nos outros sistemas ele chama de PNs, né? Que é os parceiros de negócios, tá? Então, aqui, ó, muito parecido. Cliente, aba de fornecedor. Olha, muito parecida a primeira tela. Eu tenho aqui de pessoas, que é onde nós estamos, ó, parecida. Nós temos de fabricante, um pouco parecida aí as telas de cadastros, tá? Bora lá para a pessoa. Então, eu cadastrei o Bruno. Então, agora esse Bruno Patrocínio ele vai ser um comprador. Então, todos os compradores que a pessoa queira utilizar na parte de compras, tem que estar previamente cadastrados. E aí você salva. Por um acaso, esse Bruno ele saiu da empresa. A pessoa não pode mais utilizar esse Bruno. Como você faz? Você consegue excluir ele? Não. Você consegue, botão direito, status, ocultar. Então, ocultar ele não vai aparecer na lista lá para as pessoas utilizarem ele mais, tá?
Se eu bloquear, vai aparecer na lista, porém, quando o cara for salvar, o sistema vai falar comprador bloqueado. Tá certo? Em relação ao comprador, tudo bem? Certo. Então, beleza. Certo. O próximo parâmetro é o código de entrega. Código de entrega. Ele está aqui. Beleza. O que significa esse código de entrega? Ele é basicamente para você priorizar as linhas de uma ordem de uma requisição de compra. Pensa o seguinte, você está criando uma requisição de compra, né? Estou aqui no processo de compra. Para eu cadastrar uma requisição nova, vai, filho de Deus. NIG. Aí eu vou colocar aqui o item. Esse item que eu estou comprando aqui, qual é o código de entrega dela? Opa! Código de entrega. Esse aqui tem código de entrega. Deixa eu pegar aqui na ordem de compra. Mais fácil. Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui. Só um minuto. Ele não está cadastrado aí, cara. Que legal. Cadastrar. Valve. Entidade 10. Código entrega. Cadê o... Esse cara não tá aqui. Código de controle de entrega? Tá aqui. Então, para que serve esse cara aqui na linha da ordem de compra? É para identificar que esse cara aqui ele tem urgência na entrega desse pedido, tá? Então, aqui, essa linha, tá cadastrado um monte de coisa aqui diferente, né? Mas vamos colocar que esse cara aqui, ele tem que ser uma entrega urgente nesse processo. Eu posso existir aqui uma outra linha com o mesmo item, só que está dando um erro de regra, não tem problema. 29 e 30, falando que as outras 50 quantidades, ele não precisa ser tão urgente assim. Eu posso ter uma prioridade mais demorada para eu entregar esse item, para ele me entregar esse item. Então, ele serve para você ter como análise quais são as linhas prioritárias nesse pedido de compra, tá? Então, eu quero receber 10 válvulas nesse dia específico, porém eu posso receber no dia 26 essas outras 50 aqui sem problema algum, tá? Mas as prioridades é esse daqui. Certo? Com relação ao código de entrega? Certo. É para tratar as prioridades de uma linha de uma ordem de Tá. compra. Ele é um campo obrigatório? Não, não é um campo obrigatório, é um campo opcional. Tá. Tá bom? A pessoa pode ou não utilizar. Mas, assim, no IFS você pode tornar esse campo obrigatório. Como? Botão direito, né? Propriedades, obrigatórios, e eu seleciono esse cara, que é o código de entrega, que eu não lembro aqui como é que tá o nome dele. Data de entrega. Código de entrega. Cadê você aqui, ó? Então, a partir de agora, esse cara vai se tornar obrigatório para todo mundo. Para todo mundo não, para o cara que está utilizando esse processo. Tá? Então, qualquer campo no IFS, qualquer não, né? Na sua maioria. Você quer ter esse campo aqui agora como obrigatório. Como que você faz? Botão direito, propriedades. Vai aqui numa aba chamada obrigatório e você seleciona qual é o campo que você deseja ser obrigatório. Os outros campos, por exemplo, esse código de material, ele já vem como obrigatório do sistema. O sistema já determina que esse campo tem que ser obrigatório, né? Que é o código de material. Fornecedor, ele determina que é obrigatório. Eu não consigo colocar se ele é ou não é obrigatório. Já tem outros campos que são opcionais que eu consigo determinar que a partir de agora ele é obrigatório. Certo? Tá, beleza. Fechou. Vamos para o próximo. O próximo, códigos de compra. Vamos lá. Os nomes são parecidos, mas nós vamos chegar lá. Códigos de compra. Cadê? Códigos de compra. Ele tem a mesma
parecida a mesma função com relação a esse código de entrega. Esses códigos de compra, ele é utilizado na requisição de compra agora. O que que ele faz, né? Ele tem o mesmo sentido de priorizar as ordens, né? Colocar uma requisição de compra nas suas prioridades devidas, né? Como, por exemplo, vamos pegar aqui uns itens malucos aqui. Se ele não tiver, depois eu cadastro. Eu preciso comprar esse item. E só que esse cara, ele é de suma importância para o meu projeto. Agora eu estou falando da requisição, tá bom? Então, ó, prioridade 1. Eu tenho a prioridade 2. Então, quanto maior a prioridade, menor a importância da entrega, né? Da compra. Prioridade 3. Aquele lá é de entrega, né? Que é basicamente a mesma coisa. Isso aqui é a prioridade de compra. Eu posso começar a cotar essa linha primeiro. Eu preciso que o cara me entregue isso primeiro. As demais linhas do processo, essa linha aqui, eu preciso de 5 quantidades, porém prioridade número 3. Essa segunda outra linha aqui, eu tenho prioridade número 3 também. Então, o que identifica esse código de compra? Qual que é a ação que um requisitante ele tem para verificar as linhas? Qual que ele precisa processar primeiro? Essa linha ou essas duas linhas? Lembrando, né, a diferença de um para o outro. Aquele é a prioridade de entrega. Como que eu quero que me entregue mais rápido? Eu preciso de 10 obrigatoriamente agora. As outras 50 pode me entregar depois. Aqui não. Ele tem a prioridade de fazer o processo. Então, eu tenho um serviço de empreitada. Esse cara aqui, ó, eu tô com máquina parada. Eu estou com processos parados porque a partir desse eu vou startar outros processos na empresa. Então o cara vai pegar esse cara, ele vai negociar com o primeiro cara que responder para ele a cotação. Ele não vai precisar fazer cotação, ele vai ligar direto para o fornecedor específico, vai ligar lá para o Bruno Construções. Bruno, quanto você vai fazer esse serviço? O cara fala assim, R$ 1.000. Beleza, estou fechado, pode vir fazer. Eu não vou passar por um processo de cotação. Esses dois aqui, não. Como eu tenho prioridade número 3, pode demorar para chegar. Aí eu vou ligar para os fornecedores, fazer as minhas cotações dentro do sistema com uma morosidade maior. Já esse cara aqui, não. Ele não pode ter essa morosidade porque a prioridade é número 1. Beleza? Tá entendido o que é o código de compra? Diferença de código de entrega para código de compra? Sim. Sim, sim. Então, fechou. Modelos de marco. Bora lá. Prioridade. Para cadastrar, né? Eu nem falei como que cadastra, mas é bem simples. Toda a tela de dado básico é uma coisa muito simples de se fazer, né? Eu dou um novo na tela, sempre eu dou um novo. Coloco qual é o código, né? Esse código aqui é o que o cara vai utilizar na lista de valores, né? Igual eu coloquei o 4. E aqui eu coloco a descrição. E aqui o usuário responsável por fazer esse processo, tá? Quando for prioridade 1, tem que ser o coordenador que tem que fazer o processo quando é prioridade 1, porque não passa por cotação. Prioridade 2, somente o comprador X pode comprar essa situação. Exemplo, tá? Isso não quer determinar que somente esse usuário pode fazer essas requisições. O sistema entende que todo mundo pode fazer, mas o interessante é, quando você tem prioridade número 1, quem tem que fazer isso é o coordenador do processo. Tá? Porque não vai passar por cotação, né? O cara já vai fazer uma coisa já meio que aprovada. Aqui você coloca o responsável, né? Então, quando você tiver uma auditoria de um processo, quem foi o responsável? O responsável é o Bruno. Mas quem comprou foi o Jefferson ou a Tatiane. Beleza, nós vamos atrás do Bruno. Não é atrás do Jefferson. Ele fez o processo, mas quem era o responsável por ter aprovado esse processo era o meu amigo Bruno. Beleza? E ele serve com a Beleza. mesma situação. Eu tenho o botão direito para deixar esse cara oculto ou não oculto, tá? Ativo, o cara vai utilizar em qualquer situação. Beleza. Tá, agora nós temos o marco do processo, modelo de marco. Sendo bem objetivo com vocês, eu nunca utilizei esse marco, mas eu sei para que ele serve. Eu tenho uma ordem de compra, que é um exemplo. Eu estou contratando o serviço, né? E aí eu quero administrar todos os marcos desse processo para que quando chegar em 100% eu faturar. Então,
pensa no seguinte, construção civil. Eu comprei um serviço de construção civil, só que esse cara, ele vai fazer a parte hidráulica. Opa, elétrica, vai. Elétrica. Então, ele vai fazer a parte elétrica de todo o processo. Então, eu vou ter lá um código de serviço, a descrição, e eu vou ter aqui a quantidade e o valor. Então, eu estou falando que eu tenho serviço, eu contrato ou por medição, né? Ou uma unidade. Uma unidade é R$1.000, então a minha ordem de compra vai ser R$1.000. Ou eu posso ter uma contratação diferente, que é R$1.000 aqui por R$1. O valor final sempre vai ser o mesmo. Eu faço, aqui eu vou ter uma única nota fiscal, aqui eu vou ter várias notas fiscais até chegar no valor de 1.000. Tá? Eu tenho essa possibilidade no IFS. O marco é o seguinte, para eu poder receber esse cara, 100%, o cara precisa, para mim, passar pela etapa 1, etapa 2, eu vou criando os marcos do processo, etapa 3. O que é a etapa 1? Bom, eu não faço nem ideia, tá? Da parte elétrica, mas vamos lá. Etapa 1, o cara tem que furar as paredes. Depois que ele furar essas paredes, tá 10% dessa linha aqui que o cara pode faturar. Se ele quiser faturar, só 10%. Quando depois ele tem que passar o conduíte. Aqui essa etapa é 60%. Depois que ele passar o conduíte, ele tem que passar a fiação. E aqui é mais 20%. Então, eu construo marcos até que eu chegue na etapa, né? Etapa 4. O cara vai ter aqui, ó, teste de qualidade. Então, o cara funcionou o processo. Aí sim, aqui, né, eu tenho os status, né? Esse cara aqui, concluído, concluído, concluído. Quando o cara dá um concluído aqui, então é como se fosse para você ir certificando que o processo está correto, se não está correto. Então, o cara concluiu toda a verificação. Chegou em 100%? Então, o cara que está acompanhando esse trabalho, ele vai até o IFS, conclui a última linha, porque as linhas são ligadas, né? Porque essa é a primeira. Essa só pode ser iniciada quando acabar a primeira. Essa só pode ser iniciada quando acabar a segunda. Essa só pode ser iniciada quando acabar a terceira. E essa etapa aqui é a etapa que finaliza o processo. Somente a partir daqui, né? Então, aqui é um processo. São consultas do IFS. O IFS não vai te barrar. Você pode receber uma nota fiscal porque o sistema não vai barrar se está em 100% ou não. Quem vai barrar o processo é uma pessoa. Aí ele vai olhar, está concluído. Posso seguir com o processo de pagamento, de lançamento de nota. Então, marcos do processo é para você ter os acompanhamentos para chegar em 100% daquela linha de serviço. Ficou claro o que é isso? O que é o marco do marco? Ficou. Sim. Lá no pedido de compra, cada linha vai ser um marco, e aí o cara Isso. consumiu a primeira, pula, consumiu a segunda, segue. E é isso que ele vai fazer, né? É basicamente assim, eu vou fazer um teste, eu vou demonstrar para Tá. vocês. Eu vou ter um modelo aqui, ó. Um modelo bem serviços 1, elétrica. Igual o exemplo que eu coloquei. Eu vou ter a etapa 1, que é furar parede. Qual que é o processo disso aqui? É 10%. Em quanto tempo o cara vai me entregar esse cara aí? Aqui é o lead time do processo, tá? Deixa eu ver como é que é. O tempo que levará. Então, ele vai levar, sei lá, 120 horas. Beleza. Vou cadastrar aqui o marco 2. Depois do marco 2 é passar o conduíte. Quando eu coloquei aqui, ele é 60%. Qual que é o marco que tem que ser concluído para vir esse? O número 1. Lá, 300 horas. Que é acumulativo, né? Marco 3. Passar fiação. Marco 2. Quanto tempo nós falamos que esse cara é 20%? 500 horas. E o número 4, teste de qualidade. Aqui é 10%? 10% também. 600 horas. Vamos lá. Então, aqui eu estou com o meu marco desse processo. Agora, eu vou lá na ordem de compra.
Vamos criar uma ordem de compra. Deixa eu pegar uma que tem um fornecedor já vinculado para eu sofrer menos, tá bom? É o MIG-BR. Tem alguma com serviço aqui? Que é serviço de consultoria. Vou pegar esse cara aqui. Vou duplicar, vou copiar essa ordem. Aqui é só um exemplo. Como eu coloquei aqui no nosso exemplo, porque é obrigatório. Eu não tirei ainda. Beleza. Então, agora eu vou vincular o marco desse processo. Botão direito, detalhes, marco por etapas. É esse cara aqui? Peraí, deixa eu só lembrar aqui. Onde que eu faço isso aqui, meus amigos? Porque eu vou falar a verdade para vocês, eu nunca precisei utilizar isso, mas eu vou chegar lá. Marco, adicionar marco por etapas. Aí eu vou vincular o SV1. Aqui, ó, esse cara. Beleza, eu vinculei o marco. E aí essa ordem ela já está confirmada. Quer dizer que a partir daqui, né? Ou ela fica liberada e somente o cara pode lançar quando ela tiver. Deixa eu melhorar, peraí. Copiar de novo. Pronto. Normalmente, aí a ordem fica liberada. Eu vou vincular o marco, para não esquecer. Adicionar marco. SV, seleciona. Para o número da linha existente, pagamento já existe. Ah, é porque eu já copiei. Quando eu copiei, ele já trouxe. Então, eu vou liberar o processo. Fechou. Então, aqui o status da minha ordem de compra está liberado. Aí alguém, né, tem que vir aqui fazendo checklist. Se foi executado ou não o processo. Botão direito, marcos do processo. O sistema já trouxe aqui. Esse cara, ó, quando que ia aprovado, quando que ia ficar pronto, então o sistema ia calculando para vocês as datas de conclusão desse processo, tá? E ele tem aqui os seus status, com base no lead time. Então, essa etapa, esse processo, ele está 100% concluído? Como é que ele está, esse cara? Espera aí que... Valor da etapa, marco. Por que ele não está habilitando? Aprovar. Deixa eu ver o que está faltando aqui eu preencher, tá? Data de início, data esperada, data de conclusão. Dia 22/9/2023. Data de aprovação. Não está deixando eu aprovar. Aí, pessoal, que a gente vai saber o que é já, tá? Se eu mexer isso aqui, ele não vai deixar. É alguma etapa, é algum status que está bloqueando. Só um minuto. Deixa eu ver se é esse status aqui. Não é. Data da aprovação hoje. Agora sim, que bosta, hein? Tem que Normalmente os botar a botões. data, né? É, Que faltou a loucura. data. Beleza? Então o cara aprovou, então esse processo está 100%. Aí passou-se alguns dias, o cara mandou de novo, ó, concluir tal etapa. Beleza. Bora lá no marco. Quem foi lá vistoriar se tá tudo, passou o canduíte? Beleza, tá tudo ok? Então tá tudo ok. Então o cara aprovou dia 22. Data não pode vir antes da data inicial. Ah, que bosta. 22/9/2023, que é com base no lead time, tá? Aí eu aprovei. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é passar fiação. O cara passou a fiação mesmo? Tá aprovado esse cara? Beleza, vamos aprovar esse cara. A última etapa é essa daqui, que é com relação a teste de qualidade. Testou a qualidade? Funcionou certinho? Funcionou certinho. 22/9/2023. Com isso, o seu processo está 100%. Então, a partir de agora, você pode seguir com o lançamento da nota. Então, alguém vai aprovar isso no sistema, tá? Pode ser através do botão direito, lembra que estava liberado? Eu coloquei para confirmar, ele pode dar o botão Sim. direito Uhum. confirmar. Então, esse confirmar pode ser o start para o próximo departamento poder lançar a nota. Então, marco é marcar as etapas para você concluir aquela linha Legal. daquele Uhum. processo. Fechou? Não tem bloqueio, tá? O sistema não bloqueia isso. É somente para a pessoa ir acompanhando ali, tá bom?
Igual eu falei, Sim, eu, Bruno, beleza. nunca precisei usar em nenhum cliente isso. E é opcional também esse parâmetro. Tudo bem com relação a esse parâmetro aqui? Tudo bem, tudo bem. Sim, Então, fechou. tranquilo. Beleza. O próximo parâmetro é o tipo de processamento. Só um minutinho, pessoal. Posso pedir meu rango aqui? Senão, quando a gente parar, não vou Pede conseguir aí, pedir o sim. rango. Beleza. Não, deixa quieto, vamos almoçar pelo lado já. Vou na tiazinha aqui. Tem um morte lenta aqui do lado de casa, vamos almoçar lá. Beleza. Ó, então, o que que nós temos aqui de tipo de processamento? Tipo de processamento é uma forma automática do sistema mudar os status de algum pedido. Tá? O que que eu quero determinar com isso? Pensa no seguinte. Eu tenho uma requisição de compra. Quais os status que ela tem? Ela tem planejado, liberado e aprovado. Tá? Então, se eu vim aqui no meu processo de requisição de compra, esses caras aqui, deixa eu ver se tem mais algum que eu não... Planejado, liberado, parcialmente autorizado, olha. Parcialmente autorizado e fechado. Então, o caminho é o seguinte, planejado, o cara está em edição, o cara está editando esse processo. Vamos lá, deixa eu tentar demonstrar aqui um processo, tá rapidinho. Com a alçada de aprovação, que é o que mais utiliza. Autorização, regra de autorização, de requisição. Eita, quem foi mexendo nisso aqui? Esse cara é louco, meu. Deixa eu criar aqui uma regra de autorização. MIG BR. Teste está. Eita. Verdade 1. Modelo de roteiro não deve ter nenhum chocado. Depois, aí nós vamos falar sobre o modelo de aprovação depois, tá? Vocês fiquem em paz que eu não vou esquecer de vocês disso não, que é o que mais, o pessoal usa bastante. Beleza. Esse trem aqui vai funcionar. Então, quando eu crio uma requisição de compra, ela nasce planejada, tá? Adiciono o item. Vou adicionar aqui o meu item de compra. Ela continua ainda como planejada, beleza? Aí agora o pessoal já cadastrou todos os itens, eu vou liberar o processo. Botão direito no cabeçalho, eu libero o meu processo. Aí ele vai fazer o seguinte, ele estará liberada, porém o cara não consegue fazer nada, porque está pendente de autorização. Então eu saio de planejado e vou para liberado, tá? Eu posso ficar brincando nesses dois status aqui, né? Tranquilamente. O que que é o brincar? Altero para planejado, remove o processo aqui de requisição e eu vou lá e adiciono uma outra linha. Antes de aprovado. Depois de aprovado, tem que anular a aprovação. Então, adicionei uma segunda linha, liberei. E eu fico aí brincando, né? De liberado para autorizado. Para liberado para planejado, tá? Então, aqui, o cara, ele tem um processo de autorização. Então, o cara quer autorizar essa requisição de compra. Então, deixa eu fazer aqui o processo de autorização. Eu vou autorizar parcialmente essa requisição. Nossa, autenticação é brincadeira. Fechou. Aí eu tenho o status parcialmente autorizado. O que é esse status parcialmente autorizado? Eu não autorizei todo, né? Eu autorizei parcialmente esse pedido. Então, eu autorizei a primeira linha e a segunda ainda não. O sistema tem
o parcialmente autorizado. Aí agora o cara autorizou tudo, né? O cara vai aqui e autoriza tudo. Quando IFSAPP, quando o cara autoriza tudo, o sistema muda aqui o status dele para autorizado, tá? Isso também é autorizado, desculpa, autorizado. A partir daqui, desse momento, é que o seu comprador consegue destinar quem vai comprar, se posso, eu só vou fazer uma ordem de compra direta, se eu vou ter que passar pelo processo de cotação, né? E etc. Então, é a partir desse status. Esse mesmo status ele existe na ordem de compra. Parecido, tá? Não o mesmo, né? Mesmo é diferente, mesmo não é legal. Deixa eu pegar aqui esse cara que é melhor. Vou cadastrar uma ordem de compra para ele. Eu tô demonstrando isso para a gente chegar só naquela explicação daquele parâmetro, tá? Eu já Isso. falei, eu dou uma viajada e depois eu volto para a Terra. Eu coloco aqui o código da ordem, quantidade 10, preço. Vou tirar a prioridade desse cara já já. Não tenho regra para ele. Beleza. Não tenho regra, eu vou criar uma regra, vai. Finanças, nota, regra de imposto, regra de imposto. 777, MIG-BR. Opa, tá errado, a empresa é a BR001. Esse cara aqui, ó, MIG-BR. Eita. Oi, pai. Como é que tá, beleza? Tô. É porque eu tô em reunião. Tô em reunião. Não, precisa de alguma coisa? Não, pode ser, pô. Daqui uns 10 minutinhos eu acabo aqui. Dá tempo? Então fechou. 10 minutinhos. Tá, fechou. Se o senhor quiser chegar aqui, pode tocar no interfone que eu atendo. Se o senhor sobe aqui. Falou? Beleza. Falou. Tchau. Desculpa, pessoal. Papai ligou, né? Papai Imagina, tem que atender, né? imagina. Prioridade, né? É o Prioridade, marco, isso né? aí. É, Marco isso aí 1. não pode. Esse não pode brincar, não. Ixi, Não, é não. alagoano porreta. Então, voltando ao status, eu vou salvar agora, vai funcionar. O custo padrão ausente. Ah, para com isso, material louco. Beleza, então aqui os status da ordem de compra, né? Agora é ordem de compra. Deixa eu criar aqui o meu. Tem regra também para isso. O porgueira rápida aqui. É o SV2. Teste. Prioridade 1. Modelo é esse. 1, 2, 3. Fechou. Beleza. Então aqui eu tenho o status planejado. Planejado é que eu posso ir editando, né? Até eu liberar o processo. Então, quando eu liberar o processo, certo? Ele vai cair para a alçada de aprovação. E ele, a diferente da requisição, requisição ele passa de planejado para liberado, porém com o flag lá, autorização pendente. Já esse outro cara aqui, a ordem de compra, ele fica planejado, porém autorização pendente. Porque o liberado quer dizer que já está autorizado e que já está aprovado pelo seu internamente, né? Só que aí ele cai nesse status aqui, ó, planejado com autorização pendente. E aí o cara aprova, tá? O cara aprova esse processo. Quando ele aprova, ele fica ainda planejado, ó. E o cara tem que vir aqui manualmente, comprador, botão direito, liberar. Esse processo aqui, que nós estamos falando de dado básico, cadê? Ele serve para o seguinte, para que o sistema faça de forma automática
a liberação depois que aquela ordem for aprovada. Aqui, ó, liberação de ordem. E para quê? Para o usuário não precisar vir aqui, botão direito, liberar. O sistema faz isso de forma automática, desde que parametrizado esse tipo de processamento de ordem aqui. Entendeu? Para que serve esse tipo de Sim. processamento? Uhum. Ele serve para limitar, tipo, diminuir um botão direito para o usuário, porque a ordem de compra ela está planejada, autorizada. Só que o cara tem que vir aqui manualmente liberar. Se ele utilizar a metodologia, tá dando erro porque é um erro de cadastro, tá? Aqui fica liberado, quando ele dá esse botão direito aqui. Ó, o material é de exportação controlada e a ordem não pode prosseguir até a execução da pesquisa de vinculação de licença. Isso aqui tá lá no catálogo de materiais isso aqui, tá? Algum teste que estavam fazendo e fizeram o cadastro pela metade. Então, quando ele dá esse botão direito liberar, o sistema de forma automática ele muda aqui o status, tá? Se ele vir aqui, botão direito liberar. Se ele utilizar esse tipo de processamento, assim que o cara autorizar, o sistema vai vir aqui e vai mudar o status dela. Certo? Então, esse tipo de processamento, ele serve para essa automatização. Certo? Ficou Beleza. claro ou não claro? Esse Sim, tipo de ficou sim. processamento, ele é vinculado ao material. Então, se você quer que o material específico não passe por alguma liberação, o cara autorizou, aí você quer que esse material, toda vez que for uso e consumo, você quer que o sistema libere isso de forma automática. Esse cara, ele é vinculado no cadastro de material. Compras, material de compras. Aqui, ó, tipo de processamento. Tá aqui. Se você não vincular ele aqui, o sistema não faz de forma automática, tá? Você tem que vir aqui e botar o processamento. Então, a gente criou agora 99. E aí ele vincula, quando eu cadastro agora a ordem de compra, ele aparece aqui na linha, ó. Processamento. Ele aparece aqui. E aí o sistema, você gera uma tarefa de background chamada processamento automático. De quanto em quanto tempo você quer que o sistema faça essa liberação? Sei lá, todo intervalo de 10 em 10 minutos, de 1 em 1 hora, aí o sistema ele vai verificar todas as ordens que estão autorizadas, né? E que estão com materiais vinculados ao tipo de processamento, e ele vai fazendo essa rotina liberando automaticamente. Beleza? Beleza. Beleza. Então, ainda que você cria a ação e vincule ao item, você ainda tem que programar como uma rotina de background, tá bom? Isso mesmo. Pergunto a vocês querem parar para almoço? Quer até 12h30? O que vocês preferem? Pode, se você quiser parar agora, a gente volta 1 hora e faz o almoço agora? Pode ser, Fechou? pode. Então para mim, é o Por que mim, for tanto melhor para faz. vocês. Mas Então, você não tá beleza. esperando seu pai para almoçar? Não, ele veio para pegar. Eu comprei uns peixes aqui para ele. Aqui eu arrumei uma promoção aqui perto de casa. Aí eu peguei e falei para ele vir buscar. Aí Então tá bom. ele pode vir aqui pegar rapidão. Ele entra aí, dá para pegar de boa. Mas Então, vocês que sabem. Quer parar agora? Melhor, pode né? ser. Uhum. A Vamos gente já fazer. almoça. A gente volta a Beleza. 1h10 mais ou menos, né? Que é o tempo de todo mundo chegar. Eu vou Combinado. voltar 1 hora, mas 1h10 a gente começa. Fechou? Fechou. Valeu, Beleza. pessoal. Valeu, Bruno. Abraço. Até já. Tchau, tchau. Valeu.